Aqui, novamente Anderson, e eu vou falar algumas coisas com vocês, tudo bem? Vou dizer sobre duas coisas que podem ajudar a pessoa a manter o computador tendo um bom desempenho. Um deles é a limpeza de disco e o outro é a desfragmentação de disco. Ambos funcionam de maneiras diferentes, mas eles ajudam a manter o computador com um bom funcionamento. Caso vocês queiram procurar a limpeza de disco, podem vir aqui no menu iniciar, entrar na limpeza de disco, escolher o disco que vai ser limpo. Apertando OK, pode aguardar um pouquinho. Então irá aparecer alguns arquivos que o computador subentende que ele pode liberar de espaço. Então, por exemplo, ele tem essas aqui. Se eu marcar, por exemplo, vão aparecer então alguns arquivos aqui. E se eu pressionar eles e colocar esse Vzinho aqui de marcando, ele vai excluir esse arquivo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em excluir arquivos do sistema, então ele começa a calcular. São arquivos que normalmente seriam meio difíceis de a gente encontrar dentro das pastas do computador. Isso levaria um tempo. Então a limpeza de disco ela serve para isso mesmo. Aqueles resíduos de atualizações ou coisas parecidas que o computador ele faz durante o processo dele, seja o processo de relatório de erro, seja o processo de atualização e assim em diante, ele limpa. Bem, aqui, para eu fazer rapidinho, ele primeiro fez a análise, depois ele me pergunta o que deve ser excluído ou não. Tem aqui a limpeza de disco como principal, mas só que tem algumas outras opções aqui. De recursos que não podem ser usados, fazer uma restauração do sistema e cópia de sombra. Bem, clicando aqui em OK, clique em excluir arquivos, então ele começa a excluir os arquivos, fazendo essa limpeza do computador. Além da limpeza de disco, a gente tem a desfragmentação de disco, mas vou esperar só um momento ele terminar de fazer essa limpeza, que a gente segue para a desfragmentação de disco. Prontinho. No momento que ocorre a finalização da limpeza de disco, ele sai da tela e a gente está livre para poder fazer alguma outra coisa. Não que a gente não pudesse, mas é sempre bom a gente deixar o computador pensando no momento que ele estiver fazendo a limpeza de disco e a desfragmentação dele também. Enquanto a limpeza de disco ela serve para você poder retirar os arquivos que são inúteis, a desfragmentação ela serve para organizar melhor as informações que tem no seu disco. Tomando isso como exemplo, poderia ser como um guarda-roupa. Enquanto a limpeza de disco funcionasse como você tirar aqueles papéis que não tem mais utilidade de lá de dentro, a desfragmentação de disco ela serviria mais para organizar o seu guarda-roupa e você ter mais espaço. Bem, acabei de entrar aqui, tende a otimizar unidades. Essa unidade aqui ela é uma unidade separada do sistema, então geralmente não tem muito uso, mas essa daqui eu tenho bastante costume de usar. Então eu clico em analisar, ela começa a fazer a análise de quão desfragmentado ou não essa unidade está, aguarda um pouquinho, prontinho. Depois da análise eu tenho a opção de otimizá-lo, então ele começa a fazer essa análise e depois do processo de análise ele também começa a fazer o processo de desfragmentação. Então ele começa a organizar os arquivos no próprio disco rígido para a gente poder obter mais espaço através disso. Isso acontece porque o disco, o computador, realmente aloca espaços físicos onde que ele guarda esses arquivos. Então, à medida que você vai movimentando eles de lugar, à medida que vocês vão excluindo os arquivos, esses espaços físicos eles vão ficando vagos. A desfragmentação de disco ela serve para poder organizar esses espaços. Então acaba que ajuda a gente a obter mais espaço e não ter tanto problema com essa, entre aspas, bagunça do disco rígido.
prontinho. Tendo sido terminada essa parte de otimizar a unidade, vocês podem fechar e tá tudo certo. Além disso, tem essa última parte, que é a do gerenciador de tarefas, que vocês podem acessar apertando Ctrl Alt Delete. Essa tela aparecerá para vocês. Então basta vocês clicarem em gerenciador de tarefas, que vai aparecer esse gerenciador para vocês. Além disso, vocês podem digitar aqui também, que vocês encontrarão o gerenciador de tarefas. Aqui aparecem os aplicativos que estão abertos, que no caso sendo o Premiere, o OBS e o próprio gerenciador de tarefas, e aqui alguns processos que estão ocorrendo em segundo plano. Esses aqui são os aplicativos que eu abro, que eu estou usando, basicamente, que é um de gravação, um de edição, e o próprio gerenciador de tarefas. Mas esses outros aqui, eu não estou utilizando eles diretamente, mas só que eles estão disponíveis para o meu computador. Além disso, eu posso verificar o desempenho do computador, tanto de processamento que ele está gastando, de memória, de disco, Wi-Fi e da placa de processamento gráfico. Além disso, tem o histórico dos aplicativos, que são aplicativos que eu utilizei, que é o uso de recursos desde o dia 20. Aqui temos a inicialização. A inicialização ela pode servir da seguinte forma, essa parte aqui de inicializar. No momento que o computador que ele começa o processo de inicialização, alguns programas podem abrir junto com ele. Então, assim que o computador liga, o programa liga junto com o computador. Isso às vezes pode ser bom, porque às vezes vocês precisam de utilizar o computador para alguma coisa bem específica, já é bom que ele esteja aberto no momento em que vocês liguem ele. Mas isso também consome memória. Como vocês viram, os aplicativos que eu tenho deixado aberto são aplicativos que têm consumido a minha memória. Aqui, ó, memória, CPU, até a questão de placa gráfica também. E além disso, nós temos a questão do usuário, que é quais recursos que cada usuário está utilizando, como no caso esse está sendo só um. Então aqui aparecem os recursos que o próprio usuário está usando. Se fosse mais de um, ia aparecer quanto que cada um está utilizando no momento. Em detalhes, eu consigo ver os processos que estão acontecendo, por exemplo, o Adobe Premiere aqui que está em execução. Eu poderia tanto finalizá-lo, quanto finalizar a árvore de processos, ou seja, tudo que fosse dependente dele ser encerrado também. E definir a prioridade. Ele está numa prioridade normal, mas eu poderia, por exemplo, fazer com que requerisse do computador mais processamento do que ele está oferecendo no momento. Eu poderia colocá-lo em tempo real, prioridade alta, e isso conseguiria até ajudar com que alguma coisa funcionasse um pouquinho melhor se o computador de vocês estiver em recurso e não estiver utilizando o recurso de maneira que vocês desejam. Vocês podem fazer isso até para aumentar ou diminuir a prioridade de algum processo. Em serviço, aqui aparecem algumas coisas que o seu computador utiliza para se manter no funcionamento. Vocês podem saber os detalhes, iniciar um processo se ele estiver parado, por exemplo, abrir o serviço, fazer uma pesquisa online do para que ele existe. Bem, então é isso, são alguns detalhes, né? São alguns detalhes do gerenciador de tarefas, ele pode acabar ajudando bastante para vocês, até para saber o que está funcionando ou não no computador. Por exemplo, se tiver algum arquivo que simplesmente travou por algum motivo, vocês poderiam, por exemplo, clicar no aplicativo e clicar em finalizar tarefa. Então, ele não apareceria mais porque ele teria sido fechado do seu computador. Você poderia ver, então, por exemplo, o desempenho de cada uma dessas coisas, fazer a verificação, o histórico de aplicativos, o que está sendo rodado no computador de vocês, a inicialização, o que está acontecendo de inicialização ou não, os usuários que estão ativos, os detalhes de cada um dos programas e os serviços que vocês utilizam. Tudo isso vocês conseguem verificar aqui. Bem, então é isso.
Espero poder ter ajudado em algum ponto. Tendo alguma dúvida, não deixem de perguntar, sempre perguntem, viu? Pesquisem, porque não é tudo dessas coisas que eu expliquei aqui, mas é um começo. Então, sejam curiosos, mas nesse ponto do gerenciador de tarefas, com bastante cuidado, tá? Pode acabar dando prejuízos não necessários no computador. Bem, até a próxima!